Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arro, Kim! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Onda Encantada do Guerreiro Amarelo. Esse ciclo de 13 dias que começa hoje e que vai falar sobre a coragem, a inteligência e o questionamento. E não dá para falar sobre coragem sem falar sobre medo. Medo, essa palavra que mete medo na gente, não é verdade? O medo é aquilo que nos limita, que nos impede de ir adiante, de ir mais longe, de ir mais fundo. É o medo que diz para você não faça, não tente, não vá, não diga. O medo nunca vai dizer vá, em frente. Veja o que você precisa, veja como você pode fazer. Ele nunca vai dizer isso. O medo vai sempre tentar te paralisar. Mas eu aprendi há muito tempo atrás, com um mestre que eu tive, que o medo é um jogo. Como assim o medo é um jogo? O medo é uma percepção, o medo é uma construção da nossa mente. Porque o medo está baseado em informações errôneas ou desatualizadas ou incompletas. E o medo é um sistema de proteção da vida, porque se você não se arrisca, se você não vai mais longe, se você fica naquela zona de conforto, naquela zona de estagnação, você está mais protegido de fato, né? Você está livre do desconhecido. Em compensação, você fica estagnado, você fica parado, não tem crescimento. Imagina que lá num tempo muito antigo existia uma aldeia e as pessoas estavam ali confinadas naquela aldeia. Se elas nunca se arriscassem a buscar novos horizontes, a buscar novos lugares, elas iam viver eternamente aquela vida, aquele ciclo daquela vida limitada. Não necessariamente ruim, porém limitada. Mas quando alguém tenta sair desse lugar, dessa aldeia, e ir um pouco mais longe, vem o medo do desconhecido. O que pode ter lá? Pode ter um bicho, pode ter um predador, pode ter um saqueador. O que pode ter lá? É o novo, é desconhecido, eu não sei. Mas pode não ter nada. Só que esse pior cenário sempre é o que martela na nossa cabeça. Mas quando a gente pensa no guerreiro, então imagina o próprio arquétipo do guerreiro. Eu mesma estou assistindo Outlander agora e tem muitos guerreiros lá. Ou Game of Thrones também. O guerreiro vai, ele não fica preso, ele não fica se perguntando, mas e se eu chegar lá e tiver uma emboscada? Ele vai. E se ele for um bom guerreiro, ele vai conseguir se safar. Ele vai conseguir encontrar formas, ele vai conseguir lutar, ele vai conseguir encontrar meios de ser bem-sucedido. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, por um lado é de certa forma mais fácil, porque o que nós queremos fazer, alguém já fez. Dificilmente você vai querer fazer uma coisa que nunca foi feita. E assim mesmo você pode fazer uma coisa que nunca foi feita em um nicho, por exemplo, mas alguém já fez em outro nicho, alguém já fez algo parecido. E alguém já teve sucesso nisso. Então o seu medo está dizendo assim, não entre num relacionamento, é perigoso. O seu medo está dizendo, não faça uma transição de carreira, é perigoso. O seu medo diz, não comece um novo negócio, é perigoso. Você pode se dar mal. Mas se a gente começar a olhar esse medo como um jogo e desconstruir esse tamanho desse medo, a gente pode entender que ele pode servir sim como um alerta, ou seja, não se joga de cabeça. Não faz a sua transição sem estar preparado. Não começa seu negócio novo sem ter testado, ou sem ter um plano de negócios, ou sem ter um dinheiro guardado, entende? Quais são os mecanismos que você pode utilizar para se proteger ou se resguardar, né? Porque proteger parece uma coisa mais fechada, então para se resguardar dos possíveis problemas.
Então, no relacionamento, vai com mais calma. Na transição, se prepara, junta um dinheiro, se organiza. No seu negócio novo, testa ele pequeno. Ou seja, utiliza esses mecanismos que validam, que permitem que você dê os passos com um pouco mais de segurança, mas sem ficar travado, sem ficar parado, entende? E aí o contrário do medo é o amor. A coragem é uma derivação do amor, né? Coragem é o agir com o coração. Então, sinta o caminho. Aprenda a ouvir o seu coração como uma bússola. Isso também é uma ferramenta. E isso também é algo que foi perdido ao longo do tempo. Eu tenho certeza que os guerreiros antigos sabiam muito melhor ouvir os corações do que a gente hoje em dia. Tem muito barulho hoje em dia. Tem muita distração hoje em dia. Mas se você se aquietar, se você silenciar, se você se conectar com a sua essência, com o seu coração e se perguntar como eu faço isso dar certo, como eu devo seguir, quais são as precauções, os cuidados, quais são os passos que eu devo dar, você vai receber as respostas. As respostas vêm na sua mente como uma intuição, como um pensamento. Alguém diz alguma coisa para você, chega um livro para você. A vida entrega as respostas para você. E essa é a beleza. Assim você consegue caminhar e dar seus passos. Para casos mais críticos, por exemplo, traumas, grandes traumas, vale fazer uma terapia. A terapia energética, por exemplo, é excelente para isso. Porque ela vai lá acessar a origem desse trauma, acessar a memória que gerou esse trauma e vai desconstruir isso, e que vai curar isso. Mas para a grande parte dos nossos medos, a gente desconstruir o discurso e começar a dar os pequenos passos já faz uma grande diferença, já te coloca em movimento e em direção àquilo que você quer conquistar, realizar, ser, seja o que for. Então, ao longo desses 13 dias, eu te convido a fazer uma reflexão sobre quais são seus medos. Liste seus medos. Liste todos eles, sem medo de identificá-los. E começa a ter essa conversa com você, começa a entender de onde esse medo vem, se esse medo faz sentido. Né? Confronta a informação do seu medo com a racionalidade, porque o medo é uma emoção, mas você tem uma outra ferramenta aí que é a razão. Bota a tua razão para jogo. Encontra esse equilíbrio entre a razão e a emoção para poder desconstruir cada um desses medos. E o que ficar muito difícil, eu te recomendo que você procure ajuda. Mas você vai ver que você vai conseguir dar grandes passos a partir do momento que você resolve encarar os seus medos. Talvez eles não sejam tão grandes quanto você pensa. E aí, como sempre, eu peço a contribuição do tarô para nos trazer mais luz, mais informação sobre esse período. E o jogo que eu tirei foi Cavaleiro de Paus, 9 de Paus no negativo e o 6 de Copas no positivo. Olha que interessante, né? Eu perguntando sobre qual é a energia dessa onda do guerreiro, me sai um guerreiro, que é o cavaleiro, né? O cavaleiro é o guerreiro. Ele está aqui com a sua armadura, com seu bastão, né? Paus. E ele está pronto para a guerra, né? Ele está pronto para lutar. Então, essa energia, sabe? De você se colocar no mundo, de você se preparar, se proteger, né? O guerreiro também não vai de peito aberto, ele bota a sua armadura. Mas não é uma armadura que vai aprisioná-lo, ela sai. Acabou a batalha, ele tira. Então, é se precaver, né? Tomar os seus devidos cuidados com sabedoria, mas ir. E aí, esse 9 de Paus aqui no negativo vai falar, pode ser que seja difícil, pode ser que seja cansativo, pode ser que você se sinta até esgotado, mas ok, faz parte. É preciso que você faça um esforço para sair do lugar onde você está. Toda ação requer esforço. Levantar da cama requer esforço. É muito mais fácil ficar deitado. Mas não, você levanta. Você toma seu café da manhã, você vai trabalhar, você vai estudar. Né? Você faz o que tem que ser feito, mas muitas vezes faz o que tem que ser feito no automático, né? E não está orientando isso para a direção daquilo que você quer ser, ou construir, ou viver. Mas tudo tem esforço. Não fazer as coisas também tem um preço, que é o de não conquistar o que você quer, a vida que você quer. Então, é isso, sim.
Mesmo sendo difícil, faça, pague seu preço, né, nesse sentido. E aí a gente tem o 6 de copas no positivo que diz assim, e você pode pedir ajuda. Também você não precisa lutar nenhuma guerra sozinho. Os guerreiros tinham um monte de gente junto com eles. Ele estava ali liderando a batalha, mas tantos outros estavam lutando junto, estavam amparando, estavam ajudando. Começa a caminhar e peça ajuda, aprenda a pedir e a receber ajuda. Em todos os níveis. Aprenda a pedir ajuda para algo concreto que você precise fazer ou que você queira fazer. Aprenda a pedir ajuda para terapia, quando for o caso. Não dou conta disso, preciso olhar mais fundo, preciso buscar uma ajuda, sabe? Quando você começa a se colocar em movimento, né, e se coloca frente aos seus desafios e numa postura de eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ser, e começa a caminhar nesse sentido, as ajudas começam a chegar e você se abre para receber e você também pode pedir. Então é isso que esse jogo aqui está dizendo. Bom, e por fim, eu quero contar para você sobre o meu novo projeto. Eu agora tenho uma conta nova no Instagram e um projeto novo que se chama Geração Pi. Geração Pi significa geração de filhos com pais idosos. Como assim? Por que isso? Da onde vem? Esse projeto ele nasceu, né, da minha própria necessidade de aprender a viver esse momento de ter pais idosos com mais leveza. Então, eu tenho pais idosos. O meu pai é lúcido, tem suas pequenas perdas naturais da idade, mas é um cara lúcido. E a minha mãe, infelizmente, tem Alzheimer. Então, ela tem perdas muito maiores, né? Então, ela tem perdas de autonomia, ela tem perdas de independência, ela tem perdas de memória, de cognição, de entendimento, compreensão. E lidar com a questão da minha mãe, assim, foi muito, muito difícil para mim. Emocionalmente, muito difícil para mim. Então, eu tinha vários sentimentos, tinha raiva, tinha irritação, não queria estar tão perto, tinha uma certa revolta, várias coisas que eu sentia e eu não podia falar para ninguém, porque imagina, para qualquer pessoa que eu abria a boca para falar sobre isso, exceto as minhas irmãs e o meu terapeuta, eu era julgada. Nossa, mas sua mãe cuidou tão bem de você, você tem que cuidar dela, você tem que, entende? Vem uma cobrança, vem um julgamento de gente que não está na tua pele, que não está vivendo aquela dor que você está vivendo, né? E ali tem um monte de coisa misturada, tem luto, né? Cada perda de capacidade dela é um luto para mim, é muito difícil. Tem culpa, porque você não queria estar sentindo isso, afinal de contas é a sua mãe. Você queria estar super bem cuidando dela, mas não é assim. Muita culpa, e aí as pessoas vêm e ainda jogam mais culpa em cima de você. Enfim, processo muito difícil. E aí eu comecei a perceber, através dos meus clientes que também chegavam, meus pacientes que chegavam na clínica com esse mesmo tipo de questão, da dificuldade de lidar com seus pais idosos, não necessariamente doentes, mas sim idosos. Eu vi os meus amigos vivendo situações semelhantes e eu vi que ninguém estava falando sobre isso. Eu entendi que não podia falar sobre isso, de uma certa forma, né? Porque é um tabu por causa disso, porque culturalmente, nossa, é sua obrigação cuidar dos seus pais. Inclusive legal. E é mesmo, e tá tudo bem, só que isso não faz ser mais fácil. Então eu comecei a falar sobre esse assunto lá no meu Insta para entender, né, se outras pessoas mais viviam essas dores também. Teve uma repercussão muito boa e eu resolvi então abrir um projeto separado do meu Insta atual. Então o meu Insta atual, @por.renatabarreto, permanece, vou falar lá de tarô, vou falar de terapias em geral e tal. E eu abri esse novo Insta, que se chama @somosgeraçãopi, para falar especificamente para esse público, para falar especificamente para os filhos de pais idosos que precisam conversar, precisam entender que é natural sentir as dificuldades, as dores, os dramas, os desafios de lidar ou de cuidar de pais idosos. Então lá é um espaço livre de julgamento, para a gente poder trocar ideias. Eu entendi que existe um tripé para poder nos ajudar, né? Ajudar essas pessoas. Eu, como terapeuta,
tenho condição de fazer isso, né? E esse tripé, a primeira coisa são as conversas francas, ou seja, a gente precisa falar abertamente sobre isso, naturalizar isso, sem tabu. É preciso rede de apoio, né, para trocar experiências, para poder conversar, para poder pensar em ideias, para poder ter com quem dividir, seja a dor emocional, seja o trabalho físico, enfim. Então, rede de apoio é importante. E terapia, né, porque foi a terapia que me ajudou. E eu, como terapeuta que vive essa dor, né, tenho essa quase que obrigação de apoiar quem também vive esse momento. Então, convido você, se esse assunto faz sentido para você, se você tem pais idosos ou se você conhece alguém que vive esse dilema, esse drama, esse desafio nesse momento, encaminha para essa pessoa também. Te convido a seguir, o Insta é novinho, acabei de abrir, as pessoas estão começando a chegar e você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. @somosgeraçãopi. Te espero lá. Desejo uma onda encantada, de muita caminhada, ressignificação de medos, coragem, amor e caminhos abertos para você. Arro, em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!